Estamos de volta com o programa Observadores deste domingo, a antevéspera do aniversário de Marabá, aniversário de 103 anos. E como dito no primeiro bloco, nós estamos aqui na ótima e agradável companhia dessas duas feras aqui, duas pessoas que entendem muito da história de Marabá, porque participaram ativamente. Então, bom dia, Plínio, bem-vindo. Bom dia, Patrick. Eu me sinto honrado pela oportunidade que me é dada de falar um pouco sobre essa terra tão amada de todos nós, que é Marabá. Maravilha. Bem-vindo, Bosco Jadão. Bom dia, Patrick. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu já quero agradecer o convite, porque tudo que diz respeito à minha querida Marabá, que é uma cidade que eu nasci aqui e amo bastante, eu me sinto satisfeito em participar. Verdade. Plínio, vocês dois, né, participaram ativamente por serem daqui de Marabá, por serem, as famílias de vocês têm um grande envolvimento na vida de Marabá, historicamente, mas vocês também, particularmente, também viveram política de Marabá, né? Você foi deputado estadual por Marabá, o mestre Bosco foi prefeito também, vocês sempre estiveram envolvidos, eu sei que também são conselheiros dos últimos prefeitos que nós tivemos, embora muitos não tenham seguido esses conselhos. Mas sempre os políticos de hoje recorrem muito a vocês, e eu percebo que isso vem da confiança desse patrimônio que vocês trouxeram lá de trás, de uma época que a política era feita de outra forma. Então, eu inicio esse bate-papo nosso te questionando, Plínio, sobre como você está vendo a política do dia de hoje, né? Como que, vamos evitar citar nomes, né? A minha intenção não é analisar prefeito A ou B, ou político A ou B, mas mesmo a forma de se fazer política. Como é que vocês que vêm de uma época em que as pessoas se dedicavam muito ao progresso, ao desenvolvimento da cidade, estão vendo a forma de se fazer política hoje no município de Marabá? Eu, quando vim assim a perceber a política, eu era ainda muito garoto, mas pela vivência que eu tinha com meu avô, que era um homem muito participativo em tudo aqui em Marabá, eu vim observar as coisas a partir de Alfredo Monção, Bosco, Antônio Vilhena, e daí para frente, os prefeitos Najib Mutran, Leonel de Mendonça Virgulino, e aí a partir desse momento da década de 60, eu já fui entrando na política, aliás, da década de 70, porque eu fui candidato a primeira vez a deputado em 1974. Me elegi por 3 vezes, 74, 78 e 82, e depois saí da política. Saí espontaneamente, exatamente por ver que ela já estava começando a mudar. Estava começando a se tornar uma profissão, um meio de vida. A política deixara de ser a arte de trabalhar pelos outros. Estava começando a ser a arte de trabalhar por si mesmo. E eu, então, saí da política e voltei a ser o que eu era, advogado. Abri meu escritório e fui trabalhar. Marabá não é uma cidade fácil de administrar. Eu me lembro que na época em que foi feito o primeiro plano diretor, acho que Bosco trabalhou com isso quando prefeito, a área urbana de Marabá era maior que a área urbana de Belém. Só que não era tão densamente ocupada quanto Belém, mas era uma área e cresceu muito mais. Hoje nós temos bairros, temos invasões, pessoas que chegam, ocupam uma área e querem que o poder público, a administração, faça imediatamente por ela todos os benefícios. As pessoas chegam antes da urbanização. Exatamente. Então deveria ser o contrário, né? Deveria ser o planejamento para urbanizar e depois ocupar. Exatamente. Eles chegaram para a cidade chegar depois até eles, né? Então, não é fácil, a gente tem que entender isso, que administrar Marabá com essa quantidade de bairros que nós temos, com essa área enorme, com essa diversidade de situações que nós temos, Nova Marabá, Cidade Nova e os outros bairros todos, é um espaço de tempo muito curto para o prefeito cobrir tudo isso, atender tudo isso. Ao longo do tempo, cada um fez o que lhe foi possível fazer e fez da melhor maneira possível, se dedicando.
Eu tenho aqui do meu lado um que foi prefeito, que viveu isso pessoalmente. E eu tenho certeza que o Bosco deu tudo dele para resolver os problemas de Marabá, mas que também o tempo que lhe foi dado e as condições que lhe foram dadas não lhe permitiram isso. O grande problema, só para encerrar isso, os romanos têm uma frase, sic transit gloria mundi, assim passa a glória do mundo. Os homens chegam no poder e pensam que o poder é deles, se encastelam nele, o poder, sabe? E cada um quer fazer coisas que deem a ele denodo, que deem a ele fama, que deem a ele engrandecimento. E por isso é que o Brasil é um dos países onde há o maior número de obras abandonadas. Porque um administrador começa uma obra e o outro vem na sequência dele Considera que tem que e paralisa aquilo e vai fazer outras para não dar o mérito ao seu antecessor. Infelizmente, é essa consciência que os homens não têm, de que eles são transitórios no poder e que as instituições são permanentes. É assim também que o senhor vê um pouco a situação de hoje, mestre Bosco? Porque o Dr. Plínio, com muita propriedade, descreveu a situação de Marabá. Marabá, de fato, é um município muito complexo. Por exemplo, não existe recurso para que a administração pública acompanhe o desenvolvimento, que Marabá não está em fase de desenvolvimento, mas sim de explosão. Então, não existe recurso suficiente para montar a infraestrutura do município. Essa que é a verdade. Por exemplo, o doutor Plínio falou ainda há pouco no plano diretor do município. Eu vou contar em poucas palavras como surgiu o plano diretor do município. Quando assumi a prefeitura, em 1983, não existia isso. Então, eu consegui uma audiência com o doutor Eliezer Batista, naquela época, presidente da Vale do Rio Doce, no Rio de Janeiro. E fui lá para essa audiência. Naquela ocasião, existia uma batalha muito grande a respeito de Serra Pelada com a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce considerava 2 deputados como inimigo, que era o deputado Haroldo Bezerra e o Curió. E naquela ocasião eu estava pensando, de fato, em levar os 2 deputados comigo para a audiência, né? Aconteceu que o doutor Pedro, que era muito meu amigo, que era o diretor, que administrava a Vale com o escritório aqui em Marabá, me aconselhou não fazer isso, porque ia prejudicar até o nosso trabalho. A minha audiência do doutor Eliezer Batista foi justamente para pedir, para montar um convênio, município e prefeitura, para colocar a primeira pavimentação asfáltica na Nova Marabá. Que ano era isso? 84. Certo. Isso aconteceu, mas vejam bem, eu volto a falar a respeito do plano diretor. Então, depois que nós conversamos com o doutor Eliezer Batista, que inclusive eu fui orientado até por um irmão de maçonaria da muito respeitável grande loja maçônica do Rio de Janeiro. Porque quando eu vi que eu não tinha político para me acompanhar, eu busquei na ordem algum apoio. Aí encontrei um grande irmão que nos ajudou, nos preparando para a audiência. Naquela ocasião, eu até faço questão de dizer isso, porque foi de fato verdade, eu participei. Esse irmão disse, você está preparado para a audiência? Eu estou, aí mostrei o projeto, né? Ele diz, olha, esse projeto está maravilhoso, mas só isso você não está preparado. A primeira pergunta que o presidente da Vale vai fazer para o senhor, sabe que o senhor é filho de Marabá, o que o senhor acha de Serra Pelada para Marabá? E o senhor tem que ter argumento para condenar. Eu disse, então estou preparado agora. De fato, a primeira pergunta logo, quando eu mostrei, cheguei a entregar um envelope com o projeto, ele só fez olhar o cabeçalho e disse, Marabá tem o plano diretor do município? Diz, não, então, uma pergunta a fazer para você. Você, como filho de Marabá, o que acha de Serra Pelada para Marabá? Eu disse, doutor, nunca devia ter existido. Uai, como é que você fala assim? Tem 2 deputados brigando por Serra Pelada. Eu digo, eles estão fazendo política, mas eu estou falando em nome do povo de Marabá. É que muitos comerciantes faliram, é verdade. Muitos donos de fazenda perderam a fazenda. Lá estão construindo uma ponte sobre o rio Itacano, já parou 10 vezes. Tudo isso foi prejuízo para Marabá. Certo. Nessa ocasião eu fui bem aceito até pelo argumento, né? E daí ele disse, então você não tem um plano diretor? Não, eu comecei a fazer, porque de fato eu havia começado, doutor Plínio, aí consegui da Sudam 2 funcionários para vir trabalhar e do Ministério do Interior 2 também.
E eles começaram o trabalho, mas o município sem recurso não ia ter condições de fazer. Aí ele diz, olha, se você tivesse o plano diretor do município, na reunião da próxima semana esse seu projeto ia entrar, o seu pedido. E com certeza seria aprovado. Mas nós queremos saber se o senhor está pedindo asfaltamento para o lugar certo. E só podemos saber disso através do plano diretor do município. Esse seria o primeiro trecho de asfalto da cidade. E foi, da aconteceu. Nova Marabá. E aconteceu. Da Nova Marabá. Vão aí 30 e poucos anos, né? 32. 84 isso. Então 32 aconteceu. anos. Aí, então a Vale vai mandar fazer o plano diretor do seu município sem ônus para a prefeitura. Eu achei até que era promessa que eu estava ouvindo sempre dos políticos que não cumpriam, né? Mas vim embora para cá. Depois de uma semana chegou um grupo de 18 funcionários da Vale, presidido por o doutor Luciano, que ele até me fez uma pergunta que disse, prefeito, o que você fez para o doutor Eliezer, que ele mandou que eu saísse de um projeto que tinha lá em São Luís, com prazo para terminar, e mandou que eu viesse trabalhar isso aqui, e me deu 60 dias de prazo para concluir. Eu disse, ele viu a necessidade de Marabá. Eu não ia falar sobre a entrevista a respeito da Serra, né? Mas eu disse, é porque ele veio a necessidade de Marabá. E eles prepararam o plano diretor, para 20 anos, inclusive, 84, eles prepararam o plano diretor para 20 anos. Então, e o plano diretor continua sendo tão importante hoje quanto com naquela certeza época, absoluta. né? Ele já deve ter sido melhorado, porque no tempo do Haroldo prefeito, eu pedi ao Haroldo que procurasse esse plano diretor para aperfeiçoar, melhorar, né? Porque aquilo não podia acontecer, o cidadão faz com 10, 15 anos, então tem que ver, vai ter que fazer adaptações, né? Hoje existe o conselho do plano diretor, né? Todos os grandes projetos que vão se implantar na cidade dependem da aprovação do conselho do plano diretor. Eu trouxe aqui para vocês, para a gente matar a saudade de algumas situações, de algumas imagens, que eu vou colocar aqui na tela, e eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas imagens para a gente. Essa primeira aí, o próprio Plínio é um dos personagens dessa imagem, ele descendo do barco, né, Plínio? É, ele que participou, ele tem mais história da imagem do que eu até. Esse foi no segundo mandato como deputado estadual. O governador era o coronel Alacide Nunes, pessoa fantástica e que faleceu recentemente. O prefeito, naquela época, era nomeado, era pro tempore, né? Marabá era área de segurança, e o prefeito é aquele que está segurando a minha mão lá, o coronel Benedito Orlando de Farias Aguiar. Certo. O Aguiar. E, veja bem, naquele tempo, eu não critico os tempos modernos, as coisas evoluem, as coisas mudam, os relacionamentos também, mas naquele tempo o governador, não sei se era uma qualidade pessoal do Alacide Nunes, do coronel Alacide, mas ele era muito atencioso e recebia sempre os deputados, conversava com eles, recebia os comentários, as críticas, e nunca se negou a vir em Marabá quando, por ocasião das enchentes. Aí nós estávamos chegando, ele foi governador de 79 a 82, né? Certo. Então, é exatamente nessa época, porque o primeiro foi Aloysio Chaves, de 75 a 79, depois Alacide Nunes. Quem mais está aí na imagem? Eduardo Chuquia, Eu reconheci vereador, Eduardo. Manuel Alves Ferreira, aí com bonézinho. Manuel do Nilo. Manuel do Nilo, saudoso irmão. eram vereadores. Uhum. Aqui, esse de boné, o militar, era o chefe da Casa Militar do governador. Ele, aliás, era o ajudante de ordem deles, dele que na época era Major Gomes, depois coronel, tenente-coronel e coronel Gomes. Ok. Vamos passar a imagem, Fran? Isso. Aqui, aeroporto de Marabá, né? O aeroporto de Marabá foi também uma mudança de paradigma, não foi? Com certeza, melhorou bastante. Eu não sei se eu posso falar porque também estou aí, né? Estou na foto. Marabá teve suspensos voos da Varig. Nesse tempo era o Avro, o aparelho que servia a Marabá era o Avro, este avião que está aí, este aparelho que está aí na foto. E houve uma luta muito grande de toda a sociedade. Bosco participou disso, como sempre participou, e mesmo quando não estava no cenário político, mas ocupando as suas funções lá no seu labor diário,
na confraria dos seus irmãos que se preocupavam e se preocupam até hoje com a sociedade, com as condições de vida do ser humano. Então houve uma luta de toda a sociedade. E um homem que se bateu denodadamente por isso foi o seu João Rocha. Ele está ali, olha, com um chapeuzinho preto. É verdade, tanto que hoje foi homenageado dando nome, conferindo o nome ao aeroporto. Ele tinha um jornalzinho. Agora, só acrescentar um pouquinho, doutor Plínio. Depois ele conseguiu a primeira frequência. Foi. Que ele trabalhou. A segunda frequência, nós conseguimos através da maçonaria. Naquele tempo, da Varig, né? Segunda frequência da Varig. Porque era só um pouso semanal, né? Depois conseguiu aí mais veio a segunda frequência. Nós tivemos uma audiência naquela época, né? Eu levei até um membro da grande loja maçônica de Brasília, naquela ocasião. Era o ministro da Aeronáutica, era Délio Jardim de Matos. Foi ele que ajudou nesse trabalho. Délio Jardim de Matos. Então, Só para completar, eu vou precisar interromper um pouquinho. É o gerente regional da Varig, Joaci, e ao lado dele, abraçado pelo São João Rocha, o gerente local, Jorge Gabi. Fechado. Nós vamos voltar a conversar sobre isso, sobre o aeroporto, até porque tem muito a ver com o desenvolvimento nosso, logo após o intervalo. O Observadores fica por aqui e a gente aguarda você, os nossos telespectadores, conosco ainda após o intervalo.